Já, boa tarde. Já acho que Meu nome é Cássia Vilela, sou educadora física, trabalho no CAPS J e no CAPS 3 de Imperatriz. A gente vai apresentar um trabalho de alimentação e o autista, uma estratégia de cuidado. Como participação nesse trabalho, nós tivemos a Marluce, que também é nutricionista do CAPS, Leila, Ruth e Doriane como orientadoras. Eu trabalho já há 15 anos na saúde mental, né? E esse trabalho veio assim, a complementar muito a atividade que a gente faz dentro do CAPS J. Né? Então a gente sabe que autismo são desordens do cérebro, chamado de transtorno invasivo do desenvolvimento, né? De acordo com o CID-10, também conhecido como transtorno global do desenvolvimento e transtorno do aspecto autista. É uma síndrome bem complexa, né? Que atinge pessoas de diversas etnias, classes sociais. Ela se torna mais perceptível nessa idade de 1 a 3 anos e tem muito prejuízo na questão da comunicação do ser comum. Né? E aí a gente pode perceber e está fazendo esse diagnóstico através dessa tríade, né, que é da comunicação, comportamento e interação social. Pode passar. Então tem algumas características que eu vou estar citando para a gente entender mais ou menos como que o autista se comporta. Né? Ele tem muita inabilidade com relacionar com crianças e adultos, muita ou pouca sensibilidade a ruídos. Tá? Pode passar, é só mais. Dificuldade de aceitar as mudanças. Se ele gosta de uma roupa amarela, ele vai querer usar só aquela roupa e ele tem uma dificuldade de aceitar usar uma roupa azul. Né? Falta dessa consciência do perigo, então se ele vai atravessar uma rua, ele atravessa sem olhar para o lado. Tá? Muita ou pouca sensibilidade à questão do toque, então alguns, se você chega perto dele, se você leva a mão, ele já... Então tem, e pode gerar uma agressividade por conta disso. Né? Tem um estranho apego aos objetos, às vezes ele vê um objeto, ele quer pegar aquilo dali, então esse apego às vezes é muito característico. Isso aí são características que podem apresentar ou não quando a criança ou adolescente ele é diagnosticado autista. Tá? Então, com relação à alimentação, nós podemos perceber que existem também 3 características que são muito evidentes, tá? Nos autistas. A questão da seletividade, que vai limitar a variedade de alimentos. Então, às vezes ele quer comer pastel, ele vai comer só pastel, ele quer comer só pastel. Então, ele não quer aderir a uma maçã, ele não quer se alimentar com outra alimentação que é mais saudável. Ele tem a recusa muito frequente, tanto em relação às refeições, quanto em relação a alguns alimentos. Né? Então, às vezes ele não quer comer. E a questão da indisciplina, até por conta da hiperatividade, da agitação, que ele, às vezes, ele não contribui para poder, por exemplo, sentar numa mesa e se alimentar. Isso são características, eu reforço, que não são presentes em todos os autistas. Tem autistas que sentam na mesa e se alimentam tranquilamente. Outros não, eles têm essa dificuldade de sentar até por conta da hiperatividade. Tá? Então, nós sabemos que dentro da classe dos autistas, as carências nutricionais, o consumo desses alimentos excessivos, até por conta do despreparo, da falta de orientação das famílias, o querer deles é muito, talvez até reforçado pelos pais, né? Por conta de tentar minimizar aquela não aceitação dele, né? E para ele não ficar agitado, o pai acaba cedendo a essa questão de oferecer o pastel, oferecer o picolé, o doce que ele tanto gosta. Né? E assim, existem várias investigações dentro dessa questão da função desses nutrientes na alimentação dos autistas e que elas são muito relacionadas às desordens neurológicas, né, e metabólicas desse grupo. Tá? Dentre os nutrientes que nós pudemos observar dentro do nosso estudo, nós percebemos que o glúten e a caseína são 2 nutrientes que eles reforçam alguns desses comportamentos, tanto da agitação quanto da hiperatividade. Tá? Então, a caseína ela provém do leite animal, então todos os seus derivados e laticínios que tenham a questão do leite animal contribui para a modificação desse comportamento. E o glúten, né, que está presente no trigo, no centeio, na cevada do malte, né, que são bolo,
biscoito, bolacha, alguns danones que tem cereais no meio. Então, todos esses produtos têm esses nutrientes. Bom, e essa experiência de cuidado, né, ela objetivou o quê? Fazer essa orientação para essas crianças e adolescentes, tá? E, aliás, fazer orientação para os pais ou responsáveis dessas crianças. E aqueles usuários nossos que foram diagnosticados como autistas e que tinham uma convicção maior, têm um poder de compreensão melhor, a gente também fazia orientação, tá? Então, sobre a importância de uma alimentação adequada, né? Porque a retirada desses nutrientes podia modificar o quadro de agitação e hiperatividade, tá? Então, foi dentro dessa perspectiva de alimentação alternativa e saudável. Tá? Pode passar? Bom, nós fizemos um relato de experiência dentro do CAPS-J de Imperatriz, no Maranhão, tá? E as famílias que participaram ou os responsáveis. Nós fizemos palestras, atendimentos individuais quando havia necessidade e também entregamos uma cartilha e fizemos a explicação sobre a questão da alimentação saudável. Como resultado, nós tivemos que... Passa de novo para ver se... que modificou. Que essas crianças elas passaram a ter uma alimentação mais saudável, né? Então eles conseguiram reduzir a quantidade de alimentos, de doces, guloseimas, apesar de ser a preferência deles ainda, acho que preferência nacional, né? Docinho e tal, exclusivo dele. E que o consumo de cereais e similares tornou-se mais adequado, diminuiu os excessos, tá? Os açúcares simples, né? Como eu falei, que ainda era a preferência da maioria deles, mas que passou a ter um consumo esporádico. Então, nós conseguimos atingir os objetivos por conta dessas orientações. Também podemos perceber que a quantidade desses alimentos que tinham glúten e caseína envolvidos nelas também foram diminuídos, e os pais notaram que quando esses usuários que conseguiram diminuir esses alimentos, quando eles voltavam a se alimentar com o glúten e a caseína, eles tinham uma agitação e um aumento da hiperatividade, tá? E uma minoria conseguiu isentar do glúten e da caseína e conseguiram ter uma alimentação melhor, uma vida, aderir melhor às terapias, porque a agitação diminuía, melhorava a questão da compreensão, da concentração, tá? Então a gente conclui que um tratamento dietoterápico na alternativa para que os autistas possam responder melhor às terapias, e realmente isso aí a gente conseguiu alcançar, né? Melhora a relação dele com o mundo, já que é uma das características que afeta muito a vida deles e da família, porque a gente sabe que a família sofre também, acho que na saúde mental em geral, a família sofre muito com a questão do paciente, e que a orientação nutricional levou os pais ou responsáveis a formular uma melhora, né, na questão da alimentação dos seus filhos. E eu digo que não só dos filhos, mas da família, porque a partir do momento que ele faz uma comida sem glúten, ou sem gordura, ou com mais frutas e mais verduras, ele consegue melhorar da família também, né? Então aí são algumas referências. Obrigado, meu e-mail. Alguma pergunta? Obrigada.